No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as pedradas de Iago Martins. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje, como você já viu aí, nós vamos falar sobre esse livro aqui, Os Sermões dos Maricas, a pregação da verdade para homens de mentira, do Iago Martins, publicado pela editora Concílio. E lembrando que esse livro faz parte de uma série. Agora eu explico tudo para vocês, mas antes eu preciso convidar você a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e principalmente a se tornar membro do Concílio Livros e Teologia para participar do nosso curso de leitura e, além disso, ajudar o nosso canal a produzir 3 vídeos por semana. Então, clique lá embaixo no botão Seja Membro e torne-se também um membro do Concílio. Pois bem, pessoal, esse é um livro que eu li pulando um outro livro. Calma que eu explico tudo certinho. Eu já tinha lido esse livro aqui, dessa série, Você Não Precisa de um Chamado Missionário. A série é A Grande Comissão, do Iago Martins, também publicado pela editora Concílio. Esse é o livro 1. Tem até resenha aqui no canal, vou deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário o link para que você veja a resenha completa desse livro e o quanto eu gostei desse livro aqui. Pulei esse livro, que esse é o segundo livro, Faça Discípulos ou Morra Tentando, o significado, a extensão e o selo do discipulado, também da série Grande Comissão. Então nós temos aqui o livro 1, aqui o livro 2 e aqui o livro 3. Está faltando o 4º livro que o Iago Martins prometeu para o ano que vem, se não me engano. São esses 3 livros por enquanto dessa série aqui. Esse eu quero ver se eu leio ainda esse ano, para na hora que lançar o 4º e último eu completar a leitura de toda a série. Esse é um livro que sinceramente eu tenho assim dificuldade de fazer resenha a respeito dele, porque eu não sei como explicar para vocês a respeito das pedradas que o Iago Martins dá nesse livro. E é isso que eu coloquei em cada uma das citações que eu grifei nesse livro. Eu falei, olha, vou colocar aqui do lado pedrada ou paulada, depende de como eu estava lá no dia. E aí eu tenho então várias pedradas e pauladas selecionadas aqui que eu acho interessantíssimos e que vão trazer à tona assuntos muito importantes do cristianismo. Então, essa resenha vai ser um pouquinho diferente. Essa resenha aqui nós vamos ler bastante citação desse livro, porque eu acho que é a melhor forma de você conhecer essa literatura e de eu tentar incentivar você a ler esse livro aqui. Uma coisa interessante desse livro aqui, e na verdade de toda essa série, é que em todos esses livros o Iago Martins está explicando apenas um trecho bem pequeno das Escrituras, que é ali a Grande Comissão, de Mateus 28, do versículo 18 a 20. Eu já tinha achado bem interessante isso quando eu li esse livro inteiro e vi que era apenas a respeito desse trecho. E depois ainda fiquei um pouco mais surpreso ao descobrir que toda a série ia basear-se unicamente nesse trecho, Mateus 28, de 18 a 20. Realmente, assim, você vai se aprofundar e muito no texto da Grande Comissão. Vamos então falar a respeito desse livro e, como eu disse, essa vai ser uma resenha diferente porque ao invés de eu falar para você a respeito desse livro, eu vou ler aquilo que eu chamei durante todo o livro de as pedradas do Iago Martins. Como eu disse anteriormente, eu acho que a forma ou a melhor forma de fazer com que você se interesse na leitura desse livro é você ver as pedradas e as pauladas que o Iago Martins coloca aqui dentro. Então, nessa resenha, nós vamos ter muitas citações para você ver a pegada do livro e o como esse livro é importante para os dias de hoje. Na primeira citação que eu vou ler aqui, o Iago Martins está tratando daqueles pastores que gostam de dar uma de área espiritual e falar o seguinte: olha, o meu negócio é a prática. Eu não gosto desse negócio de teologia ou de doutrina. Eu gosto mesmo é da prática. E aí, o Iago Martins vai falar a respeito desse assunto. Ele diz lá na página 28 o seguinte: a mensagem da Grande Comissão não acaba em fazer discípulo, mas continua em ensinar a obedecer a tudo o que Cristo ordenou. Assim sendo, parte da missão é ensinar a respeito das coisas que Cristo falou. Então ele está falando, não acaba em fazer discípulos, mas nós temos que fazer com que esses discípulos aprendam a obedecer tudo o que Cristo ensinou. E aí ele continua aqui na página 29. Opor o debate teológico à prática missional é tentar separar o que o nosso Deus sempre uniu. Tal coisa nada mais é, na maioria das vezes, uma mera desculpa para justificar a preguiça e a falta de esforço em compreender aquilo que parece mais complicado na teologia cristã. É uma maneira de se orgulhar da falta de estudo. Dizer que a teologia é desimportante porque a conversão é mais importante é dizer que as crianças podem morrer de fome
uma vez que o parto é o que há de mais alegre. Então ele está dizendo que, olha, não existe essa dicotomia entre prática e teoria. Na verdade, você só pode praticar aquilo que você já sabe na teoria. Ele começa com essa pedrada, mas ele começou de leve. Vamos para a segunda. A segunda citação que eu trago aqui, também no início do livro, é a respeito de uma posição do Ed René Kivitz. O Ed René Kivitz vai falar exatamente sobre isso. Vai falar que, olha, não é tão importante essa história de ensinar teologia. O mais importante é a prática. E aqui na página 30, então, o Iago Martins vai dizer o seguinte. Na conferência Lutando pela Igreja de 2014, em Goiânia, Ed René Kivitz disse o seguinte: Jesus falou: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e não eu vou fazer de vocês professores de seminários. Então o Ed René está falando, olha, o mais importante é pescar homens, esquece essa história de teologia, de se aprofundar no estudo da teologia. E aí o Iago Martins vai comentar isso. Ele vai dizer o seguinte: aliás, Kivitz já deu aulas em vários seminários no país, mesmo que como professor visitante, falando de vários temas como a missão integral. Sou testemunha ocular do fato. Ou ele está assumindo que seu próprio ministério está fora do que Jesus ordenou, ou está apenas deixando claro que está mais comprometido com frases de efeito que com o ensino fiel das Escrituras. Tome pedrada. Mais uma pedrada do Iago Martins está na página 37, quando ele vai falar sobre a covardia dos pregadores do Evangelho, que não tem coragem de dizer aquilo que precisa ser dito. Só um detalhe, pessoal, se vocês ouvirem um barulho aí no fundo, é minha filha brincando, e eu não vou pedir para ela parar. Ele vai falar sobre a covardia e vai citar Chesterton. Na verdade, ele citou o Chesterton antes e agora está explicando o que ele quer dizer. Influenciados pelo espírito de nosso tempo e cumprindo a profecia de Chesterton, nossa pregação está cada vez mais humilde. A palavra pós-moderna para covarde. Ele está dizendo que, olha, hoje em dia, ao invés de dizer que você é covarde, você diz que apenas que é humilde. Agora, o cristão comum fala da Bíblia como sendo minha verdade, fala da salvação como algo que funcionou comigo e fala da existência de Deus com um eu posso estar errado. Evitamos, diante de tudo isso, temas que soem mal aos ouvidos dos incrédulos. Não falamos da gravidade do pecado, não falamos sobre a ira de Deus, não falamos sobre a eternidade no inferno. Falta-nos a autoridade que Jesus possuía ao ensinar sobre a verdade. Então ele está dizendo, hoje em dia, para eu não ficar mal aí na fita, eu acabo deixando de pregar certas coisas do Evangelho, porque assim ninguém vai me acusar de qualquer coisa. Vai dizer, olha, não, tudo bem, funcionou para você, funcionou para mim, mas isso não quer dizer que funciona para todo mundo. É o que ele está tentando falar desde o início lá sobre o relativismo. Para finalizar as pedradas do primeiro capítulo, eu estou lendo apenas do primeiro capítulo, ele vai citar Thales Roberto. Sim, Thales Roberto está aqui nos Sermões dos Maricas. E ele diz o seguinte na página 59. Infelizmente, não é difícil perceber que existe uma tendência moderna em nosso país de se promover um tipo de evangelismo que exclui a proclamação. O músico Thales Roberto chegou a dizer em um dos seus cultos que o Espírito Santo poderia tomar conta da vida dos que ali ouviam, de tal modo que eles nem precisariam mais pregar para ninguém. Só de entrar na casa deles, os perdidos seriam convertidos. Há muitas comunidades que promovem atos de serviço ou meramente convidam as pessoas a participarem de um momento de louvor, mas sem explicar-lhes o conteúdo do evangelho. Alguns saem às ruas oferecendo abraços grátis aos ausentes, sem dizer-lhes nada, com a justificativa de estarem fazendo missões. Temos muitos vlogs no YouTube em que não se vê nada além de humor e palhaçadas por alguns minutos. E ao fim do vídeo, a pessoa pede para que o divulguem a fim de evangelizar os perdidos. O evangelho é uma boa notícia, uma mensagem a ser proclamada, uma verdade a ser ensinada, uma palavra a ser dita e uma história a ser contada. Se excluirmos os aspectos didáticos de nossa mensagem, não possuímos mensagem nenhuma. Como diria Robinson, não teremos nada além de máscaras para um vácuo. Então ele está dizendo a respeito dessas questões aí de pessoas acreditarem que contar piadas ou de fazer graça ou de dar um abraço em alguém é pregar o evangelho. Tudo isso pode ser ferramenta para que leve você a pregar o evangelho, mas isso por si só não é pregação do evangelho. Na verdade, é uma forma de eu não pregar o evangelho pensando que eu estou pregando o evangelho. Vamos para as pedradas do segundo capítulo, e eu sei que pode ficar um pouco grande esse vídeo aqui, mas eu acho que vale a pena você ouvir as pedradas. Lá na página 72, o Iago Martins vai falar a respeito da teologia prática, ou seja, de que a teologia deve sim ser uma teologia prática. Então você precisa aprender teoricamente, mas para praticar. E aí ele vai dizer o seguinte: assim como um remédio comprado e deixado no armário não cura nenhuma doença, uma pregação teologicamente rica que recebe muitos elogios, mas que não dá meios para a mudança de vida, não irá transformar a congregação que a ouviu. Cabe ao pregador deixar clara à congregação o que fazer após o sermão. Jesus não disse ensine-os teologia e espere que eles aprendam a guardá-las. Ele disse
ensine-os a guardar. Então, a teologia é sim teórica no primeiro momento, mas ela só é eficaz e eficiente se ela partir para a prática. Se lá naquele sermão ter mais do que teologia etérea, ter uma teologia que eu sei como proceder depois de ouvir aquele sermão. Então, a teologia é importante principalmente porque ela vai me levar a uma boa prática, a uma prática correta. Uma outra pedrada aqui no segundo capítulo, ele vai falar a respeito daquelas pessoas que gostam de ouvir mensagens contra o pecado de forma abstrata, mas quando aquela mensagem é aplicada a alguma coisa real, aí eles não gostam muito. Principalmente porque muitas vezes eles estão envolvidos na prática desse pecado. E ele vai contar uma experiência que ele viveu a respeito disso. Olha só o que ele diz aqui na página 78. Nunca fui tão criticado quanto na vez que eu escrevi alguns comentários sobre o modelo bíblico de trabalho, condenando certo esquema de pirâmide financeira. O pessoal gostou da análise dos versículos, mas odiou que o nome da empresa fosse citado ou que a verdade fosse aplicada a isso. Como alguém me disse certa vez, acho que a Bíblia dessas pessoas deve possuir a quarta epístola de São Hipócrates aos politicamente corretos, em que lemos: tu, porém, ao pregar, não apliques ao texto o teu próprio contexto social e cultural. Tão somente preocupa-te em mascarar as atitudes daqueles que se julgam cristãos e vivem de forma iníqua, para que teu ibope suba rapidamente. Amém. É óbvio que é uma ironia do Iago Martins e ele está falando que é basicamente isso que acontece nas igrejas. Então você fala, por exemplo, sobre as pessoas serem honestas no seu trabalho, sobre como nós não devemos procurar riqueza a qualquer custo, mas quando você aplica isso, e muitas vezes a pessoa está vivendo naquele contexto em que você aplicou, aí ela já não acha tão interessante a sua pregação. Muito bem, vou acabar com as pedradas do terceiro capítulo, e se você quer conhecer as outras pedradas que eu não li desses 3 primeiros capítulos e dos outros 2 capítulos que eu não vou ler, então você precisa comprar os Sermões dos Maricas. O terceiro capítulo é Todas as Coisas, a pregação da verdade, tempos de covardia e seletividade. E aí ele começa o capítulo dizendo a respeito daqueles pastores que selecionam os temas de sua pregação e ficam toda a vida falando sobre aquele tema, porque a Bíblia tem outros temas complicados, outros temas que inclusive podem discordar com a forma como ele está pregando aquele tema preferido. Ele escolhe ali o tema que ele quer pregar e ele fica 2, 3, 5, 10, 15 anos pregando sobre aquele mesmo tema, porque ele não está disposto a deixar que a Bíblia fale por si só. Ele quer dizer o que a Bíblia deve falar. E aí ele fala a respeito disso e o quanto isso é prejudicial para a igreja, o quanto ter uma pregação monotemática que prega apenas uma parte e não todo das escrituras vai fazer mal para o crescimento espiritual dos membros da igreja. E aí na página 90 ele fala sobre pregadores que têm medo de dizer o que realmente precisam dizer. Eles falam o seguinte: muitos pregadores são totalmente irrelevantes em seus pensamentos porque têm medo do caminho que eles podem levá-lo. Aos que eu pude guiar na fé, sempre ensinei que nunca temesse a consequência de suas ideias. Se é verdade o que o texto diz, então acredite no que o texto diz, não importando o quanto o seu sistema teológico precise ser reformulado. Infelizmente, há quem castre o próprio intelecto e mate a pauladas o que lhe resta de razão para poder seguir o fluxo da denominação, do movimento ou da confissão. O que ele está alertando aqui são aquelas pessoas que começam a perceber uma pregação equivocada dentro de suas denominações, mas não têm coragem de denunciar ou mesmo de se afastar desse tipo de pregação. Então, já tem ali toda uma amizade, já passou muitos anos naquela denominação, e agora, mesmo que ele saiba que aquilo que está sendo pregado não condiz com as escrituras, ele então vai matar a paulada o seu próprio intelecto para continuar seguindo o fluxo ali daquela denominação. Um pouco mais para frente, ele vai falar sobre o mal de pregações no estilo Caio Fábio. E aí lá na frente ele vai concluir com mais uma pedrada lá na página 107, dizendo o seguinte: antigamente os hereges tentavam nos convencer de que suas ideias estavam nas escrituras. Hoje, e desde o advento do liberalismo, eles tentam nos convencer de que eles são superiores à escritura. Parafraseando o que o Dr. J.A. Adams diz sobre Paul Tillich durante uma de suas preleções na Conferência Fiel para Pastores e Líderes em 1989, ler ou ouvir um sermão de Caio Fábio é ouvir o que o próprio inimigo tem a dizer. Então ele está dizendo aqui que o Caio Fábio não só perverte, como ele próprio é um instrumento do diabo para disseminar mentiras a respeito do evangelho. E falar isso não dá ibope. As pessoas querem que sejam comedidos. Olha, o Caio Fábio está em erro, toma cuidado com aquilo que ele está falando, escute, mas
Não, se você falar isso, as pessoas vão te aceitar. Mas se você falar que o Caio Fábio está pregando pregação de Satanás, como o próprio Iago Martins já disse algumas vezes, você vai ter sérios problemas. As pessoas não vão ter muito apreço por aquilo que você está falando. As pessoas são politicamente corretas. Mais uma pedrada nesse terceiro capítulo é quando ele vai falar daqueles pastores que, para manter o status, para manter a amizade, para manter os convites em conferências, acabam não denunciando aquilo que está errado. Então, eles acabam aceitando que essas conferências, que essas associações façam coisas erradas simplesmente para se manter ali dentro do grupinho. E aí ele diz lá na página 113: muitos pastores jovens acabam com medo de agir corretamente em defesa da verdade por não querer se queimar com ministros mais influentes. Sabedores que, caso se oponham publicamente às injustiças que acontecem em algumas associações de pastores, que mais parecem máfias eclesiásticas, lhe custarão salários, convites, influência e prestígio. Acabam assinando cartas das quais discordam e abaixando a cabeça para decisões ímpias. De tanta concessão que vão fazendo, acabam com a moral em frangalhos e vão perdendo a coragem de se opor ao que quer que seja de errado. Como políticos de rabo preso, tornam-se picolés de chuchu, sem gosto, sangue, sem bril. Racionalizam a maricagem para dormir à noite, mas sabem lá no fundo que não passam de covardes. Então ele está dizendo de pastores que, para se manter no meio da rodada ali, para se manter no meio daqueles grandes influentes teológicos, acabam aceitando ou acabam não denunciando o erro para continuar ali no meio do esquema. Eu vou finalizar as pedradas do Iago aqui nesse terceiro capítulo com uma citação de quando ele vai falar a respeito de que muitas vezes o evangelho vai trazer prejuízo para mim e para você. Viver o verdadeiro evangelho muitas vezes vai fazer com que eu e você tomemos prejuízos em nossos relacionamentos e em nossos negócios. E aí, lá na página 124, ele diz o seguinte: talvez o evangelismo fiel atrapalhe o emprego dos seus sonhos. Talvez o evangelismo fiel atrapalhe o relacionamento com o amor da sua vida. Talvez o modo como você vive, os objetivos que você tem, os alvos que você constrói para si mesmo, são coisas completamente opostas àquilo que vai ser melhor para a pregação do nome de Cristo. E aí ele te chama a ter coragem, a fugir dos sermões dos maricas e se posicionar e aguentar o prejuízo em nome da verdade, em nome do evangelho. Muito bem, pessoal, então fica aqui a minha forte indicação de Os Sermões dos Maricas, a pregação da verdade para homens de mentira, do Iago Martins, da série Grande Comissão, editado pela editora Concílio. Esse livro vai levar 9 mochés, isso, 9 mochés tá bom, e eu dou 9 mochés assim, indicando que você leia esse livro. Você vai tomar algumas pedradas, mas acho que vai tomar algumas pedradas necessárias, talvez vai tomar até algumas que não sejam tão necessárias, mas esse é um outro livro que eu indico para você dar para alguém que está participando daquelas igrejas em que o evangelho é pregado aguinha com açúcar, né? Quem sabe esse livro possa dar as pedradas necessárias para esse amigo seu. Então fica aqui minha forte indicação, deixe o seu like, não saia sem se inscrever no canal, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.